Agora é hora de fazer a programação. Eu já estou aqui no modo blocos e vou iniciar colocando três variáveis globais. A primeira delas eu vou chamar de IP Arduino, que é onde eu vou guardar o endereço da placa Arduino. O segundo eu vou chamar de tempo. Esse é o parâmetro que eu vou controlar de quanto em quanto tempo eu vou solicitar informações do Arduino. E o terceiro parâmetro eu vou chamar de luminosidade. No IP Arduino nós vamos iniciar como texto vazio. O tempo aqui eu vou deixar o padrão 5000, que equivale a 5 segundos. E luminosidade vou colocar 255. Nesse aplicativo eu quero que a luminosidade seja em um momento 0 e um outro momento 255, onde 0 é o mais escuro e 255 é o mais claro. Os números vão variar em função disso. Então vou criar uma função agora, que é uma função que vai fazer a comunicação com o Arduino. Se chama ler Arduino. E a função é bem simples, ela vai acessar o mesmo URL que a gente acessou no navegador. Então, o que eu preciso fazer é ajustar a propriedade URL do componente web1 para o endereço certo. O endereço certo tem três partes. Então eu vou juntar aqui três partes. A primeira parte vai ser http://. Depois temos IP Arduino e por último temos /LDR. Então vou colocar mais um aqui. E agora eu posso juntar aqui a concatenação de três elementos. E aí a gente obtém a informação que a gente está interessado. Depois disso eu faço a requisição HTTP, que é chamar o web1.obter. Depois disso eu vou criar mais uma função para conseguir exibir o texto, né? Então eu faço aqui uma função exibir, é bem parecida. Eu coloco bem parecida com os aplicativos que a gente fez na aula passada. Vou colocar dois parâmetros aqui, URL e conteúdo. Então a função exibir é bastante simples, não tem nenhuma novidade aqui. A gente vai usar ajustar. A gente vai usar a mesma lógica das outras aulas, que é ajustar o componente histórico da propriedade texto. A gente vai ajustar. Vou exibir o endereço que eu estou acessando agora. E na linha de baixo eu vou colocar o texto que já estava sendo exibido. Então pego aqui histórico.texto. Vou juntar ele com algumas outras peças aqui. Então primeiro eu pego o URL, conteúdo e vou colocar mais um texto aqui. Vou colocar URL, espaço, traço, espaço, o conteúdo. E aí eu coloco aqui, pulo uma linha, né? O barra invertida N. E o histórico, exibe o que já tinha antes. Então a gente tem aqui 5 peças. Então eu vou colocar aqui 5 lugares. Vou arrastar elas para cá. Então eu vou exibir no topo a URL, espaço, traço, espaço, o conteúdo que eu tiver recebido, barra invertida N, para pular uma linha, e depois o histórico que já estava lá. O conteúdo é simplesmente um número
do LDR. Se a gente estiver acessando o endereço correto, ele vai devolver um número, né? Para a gente saber se está recebendo o texto certo agora, a gente vai processar essas informações aqui no evento web1.receberOtexto. Então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser eu vou chamar a função exibir e já de cara eu vou colocar o URL que eu acessei e a resposta que eu obtive. Se tudo der certo, vai ser um número. A gente precisa verificar então. Então, primeiro a gente precisa verificar se a gente recebeu o código de resposta 200, né? Então, eu vou fazer aqui se o código da resposta for igual a 200, que é o código de OK da requisição HTTP. Se eu tiver recebido o texto certo, então eu vou guardar o conteúdo da resposta na variável luminosidade. Caso contrário, eu vou exibir um alerta de que deu alguma coisa errada. Então vamos fazer aqui: ajustar global luminosidade para alguma coisa, que é o... Mas lembra que a gente estava falando antes que a resposta que a gente recebeu do Arduino é um número entre 0 e 1023. 0 representando o ambiente mais claro possível. A gente quer o oposto do nosso aplicativo. A gente quer que a luminosidade mais intensa seja o número 255. Então o que nós vamos fazer aqui é uma divisão e uma subtração para fazer isso. Então nós vamos fazer assim: 255 menos o conteúdo da resposta dividido por 4. Então eu vou dividir isso daqui que está entre 0 e 1023 por 4 para ficar alguma coisa próxima de 0 a 255 também. E com isso eu estou na escala do jeito que eu gostaria. E aí faltou só a gente colocar um alerta aqui do notificador. Então mostrar alerta com texto de mensagem recebida. O que significa que a gente recebeu a resposta que a gente esperava. E caso contrário, eu vou duplicar aqui para simplificar. Erro enviando a mensagem. Que a gente vai exibir isso quando der algum problema. Quer dizer que deu errado de alguma maneira. Então vamos programar duas coisas que estão faltando agora aqui: o botão e o temporizador. Vamos começar pelo botão. Eu vou pegar aqui, quando o botão iniciar ponto clique. Lembra que a gente desativou as propriedades do temporizador, que a gente queria programar aqui. Então vamos começar ativando essas propriedades que são necessárias aqui. Vamos começar colocando o intervalo que a gente definiu lá. Então, tempo, ajustar o temporizador ponto intervalo para tempo, que é 5000 aqui. Pode testar outros números aqui para ver como funciona. E a gente vai querer também ajustar a propriedade disparos contínuos
para verdadeiro. É importante também a gente ajustar aqui a variável do IP Arduino, que agora a gente supõe que já está preenchido para esta peça aqui, IP Arduino.texto. Então, se a pessoa tiver preenchido manualmente lá. Então, a gente quer fazer o botão iniciar ter duas funções, que é iniciar a comunicação e parar a comunicação. Então, a gente vai saber se a gente está iniciando ou não olhando para o temporizador. Então, o temporizador, a gente iniciou ele como desativado. Então a gente configurou ele como desativado pela primeira vez. Então eu vou olhar para essa propriedade aqui, o temporizador 1.ativado. Então se o temporizador não tiver ativado, quer dizer que eu estou ativando ele agora. Então com isso eu vou mudar as propriedades aqui do temporizador. Então ajustar temporizador ativado. Para verdadeiro, e eu vou colocar, se for o contrário, né, aqui embaixo eu vou colocar falso. No primeiro clique eu vou iniciar a comunicação e no segundo clique eu vou parar a comunicação. E aí a gente vai mudar também o texto do botão iniciar, né? Então pego o ajustar botão iniciar, parar. Então eu pego o ajustar botão iniciar ponto texto para parar e aqui iniciar. Então aqui em cima de novo, recapitulando. Se o temporizador não estiver ativado, quer dizer que eu estou ativando ele agora. Então eu mudo aqui para verdadeiro e o texto fica parar. Quando o temporizador, no caso contrário, eu faço o processo inverso do que eu tinha feito aqui. E aí a última coisa que a gente faz é controlar o que acontece no evento temporizador, ponto disparo. Então, uma vez a cada 5 segundos, a gente vai chamar essa função aqui. Primeira coisa vai ser ler Arduino, né? Então, a função ler Arduino, ela acessa um URL, como a gente fazia no navegador. E aí, a cada 5 segundos, eu vou verificar também o resultado que a gente obteve depois de ler a função. Se a minha variável luminosidade for maior que um certo valor, então se o meu valor da luminosidade for maior do que um certo valor, eu vou dizer que está claro. Então eu vou dizer arbitrariamente que esse número é 128, que é a metade entre 0 e 255. Então se for maior que 128, eu vou dizer que está claro. Caso contrário, eu vou dizer que está escuro. Então basta a gente ajustar a propriedade texto da luminosidade. Primeiro aqui, claro. E aí eu duplico aqui e escuro. E isso encerra a programação do nosso aplicativo.